Na realidade, esse trabalho, ele envolve não apenas pesquisa, como articulação. Uhum. A questão dos edifícios, que nós chamamos de caixão, ela já remonta a bastante tempo. Na década de 80, se não me engano, final da década de 80, aliás, na década de 90, já houve alguns desabamentos de alguns desses edifícios, e isso, digamos, atingiu o ápice no final da década de 90, há cerca de 10 anos atrás, quando houve, num período muito curto de tempo, vários desabamentos, inclusive com vítimas. Tá? Então, no documento, nós fazemos um histórico, né, desses problemas, e, na realidade, desde esses primeiros problemas, isso motivou a comunidade científica, né, em Pernambuco, a tentar explicar, no primeiro momento, quais eram as razões desse edifício estar desabando, as causas, e também estabelecer um prognóstico, ou seja, para os que não desabaram e eram do mesmo sistema construtivo, qual seria a perspectiva de futuro, em termos de segurança, né, para quem residia ali. Então, também mais ou menos nessa época, começaram alguns movimentos, ou capitaneados por algumas prefeituras, ou pelo próprio CREA, de tentar estabelecer essas causas e de propor soluções para esses problemas. Todos esses fóruns, em algum momento, representaram avanço, mas em nenhum deles houve continuidade. A verdade é essa. Então, com isso, se avançava alguma coisa no conhecimento das causas, mas do ponto de vista prático, que você acabou de colocar no início da entrevista, pouca coisa se fazia. Depois de 2004, quando houve o desabamento do edifício Areia Branca, quando já foi um edifício de classe média alta, o assunto voltou à tona com outro viés. Um viés mais no sentido de que deveria haver uma legislação que obrigasse os moradores ou os responsáveis pelos edifícios a terem um programa de manutenção periódica, no mínimo, para identificar essas situações que poderiam eventualmente acontecer. Então, desde aquela época também, houve um envolvimento muito forte do Ministério Público Estadual e depois do Federal, no sentido de garantir o direito à moradia e o direito de segurança na moradia dessas pessoas que habitavam esse tipo de construção. Mas esses prédios, de um modo geral, os problemas deles não estão relacionados, ou pelo menos os que desabaram, apenas à questão da manutenção. Então, essas diferentes pesquisas, né, que estavam sendo realizadas, elas já indicavam isso, de que havia um problema estrutural, ou seja, eles já nasciam com um problema que era a questão do sistema estrutural que se usava, que é o chamado alvenaria resistente, que é um sistema inadequado para esse tipo de construção. O que você podia explicar, assim, mais ou menos, o que é a alvenaria resistente, o que é esse sistema? Você imagine que em um edifício comum desses de concreto armado que a gente conhece, você constrói primeiro todo aquele esqueleto de concreto para depois você vedar ele com as paredes de alvenaria. Uhum. Então, na realidade, toda a carga do edifício é absorvida pelas estruturas de concreto. A alvenaria só é um elemento de fechamento. Uhum. Mas existem construções em que as lajes são apoiadas diretamente nas paredes. Toda vez que isso acontece, a parede ela transmite carga, ele passa a ser um elemento estrutural. Então, se essa parede não tiver estabilidade, a obra pode também não ter. Então, esses edifícios, eles foram construídos com um sistema em que a parede deveria resistir aos esforços. Só que as características dos materiais e a própria metodologia construtiva não garantiam essa estabilidade. Então, a gente pode hoje afirmar que, de modo geral, todos esses edifícios que usaram desse sistema construtivo, que são cerca de 6.000 na região metropolitana, tem alguns dados aí nesse documento,
eles em princípio deveriam passar por um processo de avaliação. Porque são prédios potencialmente candidatos a ter uma ruptura ou um colapso desse mesmo tipo. Mas só para eu entender, todos os prédios caixões que a gente tem aqui são de alvenaria resistente ou não necessariamente? A grande maioria. Muitos trabalhos, ou alguns trabalhos já haviam sido feitos desde então. Só que nenhum tinha conseguido chegar muito longe. Então o objetivo desse trabalho específico, que foi exatamente coordenado pela Universidade de Pernambuco, foi dar um caráter mais global ao problema. Ou seja, nós entendemos primeiro que o problema dos edifícios de caixão é um problema, como é que a gente chama no documento? Não sei se é de calamidade pública, não é um problema de calamidade pública, porque envolve um grande número de pessoas. Né? Segundo, é preciso que se tenha, para recuperar esses prédios, tecnologia e materiais que possam não repetir os mesmos problemas. Tá? Então, algumas empresas estão sendo obrigadas pela Justiça a recuperar esses edifícios que estão em condições de risco e estão fazendo com processos que não vão resolver. Então, é necessário que se tenha um processo que resolva. E esse processo tem que ser construído pela comunidade técnica. Então a ideia da universidade foi capitanear esse processo. Então, a primeira coisa é o que fazer, ou como recuperar, qual a técnica e os materiais necessários para se recuperar os edifícios que têm essas características, né? Os chamados edifícios de caixão. Então nós organizamos esse grupo em subcomissões ou em comissões. Uma das comissões tratava exatamente de como nós vamos recuperar esses edifícios. A segunda comissão que nós criamos dentro do grupo foi como nós vamos construir os novos prédios com 2 ou 3 ou 4 andares, que é uma demanda que a sociedade exige, sem que a gente tenha esses mesmos riscos daqui para frente. Então a comissão trabalhou o que a gente chamou de novos prédios ou novas estruturas. O terceiro grupo era o seguinte: o público que reside nesse tipo de edifício, via de regra, não tem condições ou não terá condições de arcar com esses custos da recuperação, que não são pequenos. Então, a comissão criou-se uma comissão para tentar identificar meios de financiamento desses programas de recuperação. Ou seja, não adianta você saber o que fazer, mas você não ter o financiamento. Daí que o senhor falou do caráter de articulação mesmo, né? Exatamente. E o último grupo, ou a última comissão, era uma comissão que partia do seguinte princípio: mesmo que a gente identifique as causas, que nós tenhamos condições de recuperá-los e que nós tenhamos dinheiro, nós não vamos, nem com muito dinheiro, conseguir recuperar todos ao mesmo tempo. Como são 6.000, a gente vai ter que estabelecer um prazo para recuperar esses prédios. E se você vai ter ainda algum tempo até recuperá-los, e você continua com risco, você tem que ter uma política de gestão do risco, uma política de defesa civil relacionada à questão dos edifícios de caixão. Então a ideia desse grupo e dessa articulação que foi feita entre as universidades e algumas outras entidades foi exatamente nós criarmos condições para se ter uma proposta, como eu chamo, mais global.